Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar o debate entre o Bloco de Esquerda e a IEL. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Uma extrema esquerda e um daqueles que eu gosto, o liberalzão. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Já sabem, comentem, subscrevam, partilhem e deem like, essas coisas todas. Que esta é uma daquelas áreas em que estamos a falar da defesa de todos e da defesa da geração presente e das futuras gerações. Mas esses fundos serão sempre em detrimento de outros. Se não conseguirmos executar o PRR, e há uma probabilidade grande disso acontecer, perderemos esses fundos da mesma maneira no 2030. E há fundos específicos também da União Europeia previstos para esta matéria. Portanto, é uma daquelas áreas em que, pensando na defesa de todos, do momento atual e das gerações futuras, eu entendo que, com bom senso, não colocando agora aqui um objetivo. Isto aqui da Iniciativa Liberal, eu acho um erro. Andar aqui a investir em equipamento militar ou em guerra, pá, eu acho um erro. Eu acho que isto havia de ser assim. Vamos investir em pesquisa para vender para quem interessa, ou seja, a pesquisa, não o material em si de guerra. Agora podemos vender, fazer pesquisa, e aí é outra coisa, porque pesquisa não envolve armas, não envolve canhões, não envolve material de guerra, envolve sim saber o que é melhor e pior para certas situações. Agora, fazer material de guerra, isso eu não concordo nada. O que nós não precisamos é de aumentar a despesa em armamento até ao limite que neste momento a Comissão Europeia exige, que são os 3% do PIB, o que significa duplicar a despesa em armamento de 4 para 8 mil milhões de euros, é o orçamento da educação. Eu nisto só tinha que concordar com ela, eu acho um erro. Eu não gosto de concordar com a extrema-esquerda, mas só tenho que concordar. Eu acho um erro, sinceramente eu acho um erro. É que a Iniciativa Liberal veja como perspectiva de modernização da economia portuguesa o Estado fazer contratos com empresas privadas. A notícia é que essas empresas são alemãs e são francesas e americanas, no limite. Podem ser. Olha aqui os lobbies a falar, os lobbies alemães, os lobbies franceses, está tudo lobbies ali, assim, olha, faz os contratos comigo que assim eu tinha dinheiro a ganhar, é tudo lobbies isto, tudo lobbies. Não vamos, de repente, achar que é a produção de armamento que vai salvar Portugal quando... O que interessa é os lobbies, porque é que acham que agora a Comissão Europeia quer meter tanto dinheiro em guerra? Porque é lobbies, é tudo ali, a indústria do armamento ali a meter dinheiro nos políticos. Olha, se eu ser aprovado esta lei, eu dou-te não sei quanto. É tudo lobbies. É verdade, eu tenho aqui a evidência. A Mariana Mortágua, 3 dias antes da invasão pela Rússia, Desta vez não esperou dizia o fim do debate. que a guerra não existe e, portanto, confiar nestas avaliações que já falharam também para a Ucrânia, no sentido de dizer que não há problema nenhum na Europa. Muito bem. Mas está ali a cometer um erro, que é Portugal nunca fez parte da União Soviética. A Ucrânia fazia, a Polónia fazia, a Bielorrússia fazia. Tudo fazia parte da União Soviética. Não estou a desculpar o facto da guerra. Estou a dizer que eles não. O que é que tem Portugal de especial para eles virem para aqui? Não tem nada. Portugal o que tem de especial é corruptos. É o que Portugal tem. É ao monte, é ao chuto, é ao biqueiro. Responder. Ainda aí ela apoiava a venda de vistos gold na Rússia para que a oligarquia de Putin pudesse levar dinheiro em Portugal, e já eu denunciava a oligarquia de Putin. E em momento... O que é que isso tem a ver com a guerra? Os vistos gold foi bom enquanto durou. Foi bom porque trouxe dinheiro para Portugal. O que é que isso tem a ver com a guerra? Estás a misturar as coisas. Lá está, isto é campanha política. Que é assim, eu assim dou uma cartada dos vistos gold, ele assim está, já que está a apoiar uma coisa, cartada. Opa, é uma venda. está a mentir. Na verdade, o que se trata é de uma indústria privada, em parte, estatal, noutra parte, que está de mão estendida a pedir contratos do Estado. E é... Isto eu tenho que lhe dar razão. Eu tenho que lhe dar razão, que isto é a realidade, é o que vai acontecer, já disse. As guerras só dá dinheiro aos privados que são donos de fábricas de guerra e vendem esse material de guerra, e aos políticos. Só dão dinheiro a esses, não dão dinheiro mais a ninguém. Todo o resto vai sofrer com a guerra. Já agora vai ter que pagar também a descida do IRS para os mais ricos, porque como não sabe subir salários, deixa o IRS para os mais ricos. Da fiscalidade. Vai ter que pagar a descida do IRC das grandes empresas, porque não sabe promover investimento, quer descer o IRC, e vai ter que pagar a descida dos impostos sobre o património imobiliário milionário. E como é que tu promoves o investimento dos privados sem baixar impostos? Explica-me isso. Os privados não investem, não baixar de impostos, eles vão para o outro lado que os impostos são mais baratos. Então porquê é que tu não tiras o chapéu de Karl Marx e metes o chapéu de um capitalista, que é, eu vou para onde me chama. Se aquele país chama o meu dinheiro, eu vou para lá.
aquele país expulsa o meu dinheiro, eu saio de lá. É assim que funciona a cabeça de um capitalista. Bom, para já, há um argumento e um efeito que acho que ambos podemos concordar. Se vende mais casas, o preço à partida, há mais casas no mercado e mais casas. Mas essas mesmas casas vão ser vendidas logo e depois, onde é que está a oferta? Olha, puf, esfumou-se. Opa, esta cabeça de Karl Marx. Disponíveis. Só isso tem logo um efeito positivo. Os testes às rendas estão neste momento a ser prorrogados na Holanda e na Alemanha. Portanto, estão Não funciona, já foi provado várias vezes, não funciona. Isso vai tirar casas do arrendamento. a ser prorrogados em países que não são propriamente... Aliás, a Holanda é um exemplo do liberalismo europeu, já que a iniciativa liberal agora rejeita o liberalismo dos Estados Unidos da América, esse já não é bom, nem o da Argentina, esse também já não é... A iniciativa liberal rejeita o liberalismo de quem aplica tarifas. Isso não é liberalismo, isso é socialismo, aplicar tarifas. Nos de fora, só porque os de dentro não são produtivos, isso não é liberalismo. Recuo da oferta para o mercado de arrendamento. Portanto, se as casas saem do mercado para irem para a habitação própria, quem não tem dinheiro para comprar uma casa não acaba por ter menos oferta à sua disposição para arrendar? Claro que tem, não é? Se há menos casas no mercado de venda, obviamente, quanto menos casas, os preços sobem mais. Pá, é menos oferta, é óbvio. metros quadrados em Lisboa de arrendamento custam em média 1.300 euros. No Porto custam 1.050 euros. A maior parte das pessoas em Portugal ganham um salário entre 800 e 1.000 euros. Já não há casas para essas pessoas, porque as pessoas não os podem pagar. E por isso... Só que estou nas periferias, estou no meio do mundo, como se costuma dizer, mas há. Agora no centro da cidade aí esquece, não tens hipótese. Tens que ir para a periferia. A ideia de que vão sair casas do mercado é falsa. Para a maior parte das pessoas em Portugal que trabalha e ganha um salário normal, de pessoa comum, o mercado de arrendamento não existe. É uma ilusão. Porque Não existe porque não há casas. Olha, se tu quando estiveste em Alfinhada com o Costa lá no governo da Geringonça incentivasses para as pessoas construírem, provavelmente não, de certeza que neste momento não tínhamos o problema dos arrendamentos. De certeza. Correram sempre mal e estão a correr mal. Eu trago aqui os exemplos que a Mariana falou. Controlo de rendas agrava a crise imobiliária na Holanda. Depois de anos, de vários anos, a experiência em Berlim é um falhanço. Mas temos outros casos que a Mariana não falou. Aliás, eu sei de histórias em Berlim, por acaso tem lá certos conhecidos e familiares, sei de histórias em Berlim, de que há gente que, como era obrigada a pôr as casas a arrendar, obrigada só seja, não tinha que pôr as casas a arrendar porque senão tinham um agravamento em qualquer imposto que eu já não sei. Essas mesmas pessoas puseram a casa a arrendar, mas tipo com um valor altíssimo, tipo 50 mil euros, por exemplo. Era um valor altíssimo, porque está no mercado de arrendamento, só que ninguém lhe pega. Fizeram esse tipo de morosca. O que nós temos que fazer? Construir. Mas isso leva tempo. Claro, As pessoas precisam construir mais depressa e construir mais alto. Essa é uma solução. Ele agora falou num bom ponto, construir mais alto. Há uma lei estúpida que limita o número de andares da construção. Eu acho isso estúpido. Porquê é que não se põe a altura ilimitada? Eu acho que isso é estúpido. Acho que são... depende das localidades, não é? Há localidades que só se pode pôr 3 andares, outros 4, outros 10. Mas porquê é que tem esse limite? Eu nunca percebi. Isso é uma lei estúpida. Porquê é que não tiram isso? Ou seja, o número máximo possível de andares que pode ter, seja a escolha de quem faz o projeto. Não havia ter esse tipo de coisas na lei, porque isso vai limitar o prédio. Se o prédio pode ter 30 andares, porquê é que não há de ter 30 andares? Baixa a tributação. Diga-se aos proprietários que têm uma vantagem fiscal que hoje é cobrada de forma elevada e, portanto, se passe a tributação de 25%, que é a base de tributação de hoje, para 15%. Diga-se aos proprietários que vale a pena pôr habitação. E faça-se também mais duas coisas. Que se mexa... Eu, sinceramente, acho que não é muito por aí que tu vais incentivar o arrendamento. Em vez de dar mais proteção jurídica aos proprietários, porque eles não têm proteção nenhuma. Eles são feitos de segurança social, os proprietários. Desde quando é que um proprietário tem que aguentar com a arder na renda e no mínimo é 1 ano para o tirar de lá? Pá, tem que se dar mais proteção aos proprietários. Não é muito por aí, pela redução fiscal. É bom, mas não é por aí que eles vão pôr mais casas no mercado.
Estamos de acordo sobre a necessidade de construir. A diferença é que a Iniciativa Liberal defende construção de casas para ricos. E as pessoas já não conseguem pagar as casas que estão a ser construídas, para além de que essa é uma resposta para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Eu lamento. E qual é que é o teu milagre da multiplicação? Não estou a perceber. Enquanto não dás incentivos, as pessoas não vão construir nem pôr nada a alugar barato. Tens que dar o incentivo. O incentivo correto, não é? Tetos às rendas. Tetos às rendas vai tirar casas do mercado? É óbvio. Carreira, família, porque não conseguem pagar a renda da casa. Os contratos, lamento informar, Rocha, já são de muito curto prazo. Por isso é que as pessoas estão a ser expulsas de suas casas e não podem ter a estabilidade. As pessoas não estão a ser expulsas, só que não compensa aquele arrendamento. Se tens um arrendamento dos anos 90 ou dos anos 2000, uma pessoa pagar 100 euros e que não foi aumentado entretanto, esse arrendamento já não compensa e claro que o contrato é cancelado. Opa, tu tens que perceber que as pessoas respondem a estímulos e a incentivos, não é? E quando o estímulo e o incentivo é o correto, as pessoas têm que fazer pela vida. Tanto que trazem resultados que os preços em Portugal, onde vigora um modelo liberal, tal como defendido pela Iniciativa Liberal, aumentaram 4 vezes os da zona euro. Portugal... E aumentaram porquê? Tu tens que dizer a causa do problema. Porque não se construiu. Porque o caralho do Presidente de Câmara quer propina para aprovar projetos. Se tu não tiveres o PDM a dar para construir, ele só te muda o PDM se tu pagares. Senão, olha, e senta-se em cima do caralho do PDM, nunca mais o muda. É como aos projetos. E os projetos, se ele não tiver para aí virado para te aprovar o projeto, ele senta-se em cima do projeto, ou então tens que pagar propina. O problema está aí. Eu acho que é preciso construir, acho que é preciso reabilitar património público e é preciso descer o preço das rendas já. E os tetos às rendas servem para isso. Já agora, eu tenho... Isso estás a falar dos tetos das rendas, isso é só para agradar o eleitorado, não sei para mais nada, porque tu bem sabes, tu se és mesmo economista ou se não andaste a passear livros, tu sabes perfeitamente que quando tu limitas qualquer merda, melhor, quando tu pões um limite no preço, aparece a escassez, ou seja, o produto sai do mercado, que é o normal de acontecer. Não penses que os proprietários são bonzinhos e vão deixar a casa a alugar porque eles são bonzinhos. Não, eles têm que ter rentabilidade. Eles fizeram um investimento, é para ter rentabilidade. Não penses que o negócio do arrendamento é as pessoas puseram a casa a arrendar porque têm pena uns dos outros. Não é um negócio. Dos preços agora é porque já há tetos às rendas em Portugal. O caso está, neste momento, nós temos rendas congeladas, como a Mariana sabe, temos ainda cerca de 150 mil habitações com as rendas congeladas e, portanto... É verdade, o que ele está a falar é verdade, que são aquelas casas que estão a cair de podres porque a renda que pagam é tão baixa, mas tão baixa, que não dá para o senhorio reabilitar a casa, fazer obras, não dá para fazer nada. Ele mal consegue pagar os impostos que o dinheiro que recebe da renda. Isso foi lá nos anos 80, ou logo o que é que foi, que fizeram isso. Que os portugueses possam escolher onde é que querem ser tratados. Para alguém que tem um problema de saúde, não importa se a entidade é privada, pública ou social, o que é que isso importa? O que importa é uma solução. Portanto, nós temos que evoluir para uma solução que dá condições. Importa para os da extrema esquerda, que eles querem tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. Não é a pessoa que está doente que importa, é o sistema de saúde que importa. Temos é que salvar o sistema de saúde, ou o SNS, ou lá como é que eles chamam aquilo. Isso é que tem que ser salvo. Os tais setachinhos. As pessoas que se fodam, que morram para aí. É o que eles pensam. Temos as casas mais caras em relação aos salários das casas mais... Mas isso acontece porque há falta de oferta. Como eu já disse, se tu em vez de andares engalfinhada com a geringonça, tivesses dito assim lá ao Costa, assim, olha, temos que incentivar a construção, só vai haver um problema no futuro. Mas tu não, olha, tu estavas-te a cagar, tu querias lá saber, não é para mim que se foda, os portugueses que se fodam. Foi o que tu pensaste, de certeza? Eu sei que não gosta de falar dos Estados Unidos da América, mas é o maior exemplo de um modelo privatizado de saúde, em que quem tem dinheiro pode aceder. Aliás, nós em Portugal... E quem não tem também pode, porque lá há associações para esse tipo de coisas, lá as pessoas são solidárias, não é como aqui que o Estado paga. Não é o Estado que paga, somos todos nós contribuintes não, pagadores de imposto. Lá a saúde é uma coisa que toda a gente tem acesso, porque lá toda a gente tem seguros de saúde. Vós é que diabolizais a América. A América é um exemplo de um país que deu certo, é um exemplo.
que entraram Quando olha, por estas exemplo, lógicas do quando olha para privado estes dentro do números SNS. que temos cada vez mais portugueses a subscrever seguros de saúde. Isto não mostra que eles não querem saber quem é o prestador, simplesmente querem um acesso rápido. Obviamente que isto que ele está a dizer é a realidade. Os doentes ou utentes não querem saber quem é que faz o serviço, querem é ficar bem, querem ter o serviço ou o produto hum, feito rápido, não é ficar à espera 15 horas numa urgência para ser atendido. Fazia a PPP de Braga, mandava isso é totalmente falso. utentes para o São Totalmente João, falso. mandava utentes para Gaia. Não, totalmente E, falso. portanto, nós só conseguimos ter um serviço universal se ele for integrado. O Estado pode fazê-lo, mas Claro que assim dá para os tachinhos dos teus amigos, não é? Lá para aqueles que fumam as mortalhas. Se não for o Estado a pagar, o Estado não, o pagador de imposto a pagar, não dá para dar tachinhos aos teus amigos das mortalhas. Eu sei disso, eu sei. Está a ver, é o que acontece no SNS, em como o utente não importa, os portugueses não importam, importa o sistema virado para si próprio, as grávidas do país ficam à espera, ficam à porta e depois ainda temos uma Ministra da Saúde a dizer É disto que eu tenho falado. Não interessa se o doente fica bem ou se fica mal. O que interessa é os taxos, ou o Sistema Nacional de Saúde, ou o SNS, o que lhe queiram chamar. O que interessa é que fique tudo como está, que é para os taxinhos estarem ali garantidos. não, para já é o contrário. No privado há um incentivo para fazer mais e mais e mais e tratamentos mais caros e mais caros e mais caros, até porque é o Estado que aparece para pagar no fim. mas é o que Não tem nada a ver. Não tem nadinha a ver. Só fazes aquilo que precisas. Eu vou ser para o privado e os tratamentos que me fazem é aquilo que é estritamente necessário. Não me empolham serviços nenhum. Só falas merda. Isto é bem dizer, isto é para agradar eleitorado, só fala merda. Aliás, a Iniciativa Liberal não diz como paga isto, como não diz como paga nada do seu programa. programa de nacionalizações, que só ali tem cerca de 40 mil milhões de encargo direto para o Estado, não pode vir fazer comentários sobre o programa de nenhum partido, Mariana. Isto ele tem toda a razão. Tem toda a razão. Então ele quer nacionalizar tudo e agora vem falar dos gastos dele. Opa, por amor de Deus. Cortarem todas as duplicações, redundâncias, na burocracia, Não é redundâncias, em é tudo com aquilo que todos. aflige os portugueses. Não sobra nenhum. E aquilo que nós dizemos é que o Estado desta vez tem que fazer um pequeno corte de 1% ao ano, Mariana, para aliviar as pessoas, as famílias e aliviar as empresas, porque tem que suportar um Estado que é ineficiente. E nós isso Tem toda a razão no que ele está a dizer. Toda a razão. É mesmo assim. 1% ao ano, eles quase ainda vão por ela. É isto tudo. Ora bem, o que eu tenho a dizer é que a Mortágua está completamente. Está a fazer campanha, não é? Está a fazer campanha e não está muito virada para se Portugal precisa de fazer isto ou fazer aquilo. Está mais virada vou agradar o meu eleitorado, porque o meu eleitorado é aquilo que mais dá votos e vamos a isso. Enquanto que o IEL é muito mais limpo, entre aspas, nas propostas, porque ele sabe que as propostas são umas propostas mais que cabem mais na realidade, que é cortar impostos, menos estado em cima do pescoço do contribuinte, não, do pagador de imposto. E já sabem, se gostaram do vídeo, deem um like, subscrevam, partilhem, comentem e essas coisas todas. Até à próxima. Fiquem bem.